paz, meu irmão. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD do Templo. E eu queria compartilhar hoje com você o nosso estudo, Continuando aí na beleza dos Salmos, o Salmo 126. Então, convido você a ler comigo junto o Salmo 126. A palavra de Deus diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos assim como renova as correntes no Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cântico de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Salmo 126, um salmo maravilhoso. É um salmo que vai falar para a gente a respeito de uma história também muito bonita. Uma história de resgate, uma história de esperança, uma história de luz. O povo de Israel aqui era um povo que estava cativo, devido à desobediência, devido ao pecado, o povo estava cativo. E o Salmo ele traz esse louvor de retorno do povo do cativeiro, um louvor de gratidão a Deus. E nós podemos encontrar aqui neste Salmo alguns detalhes que são apresentados para a gente. A primeira coisa é que o Salmo ele vai falar do passado. O povo de Israel teve uma história de salvação, uma história gloriosa, que eles puderam agradecer a Deus por aquilo que Deus já tinha feito lá atrás no passado. A segunda coisa que nós observamos é uma história presente, os desafios que eles teriam que enfrentar mediante as crises e também a respeito do futuro. Então esse salmo nós podemos ver passado, presente e futuro, porque o futuro é um investimento que eles teriam que fazer para poder caminhar nas promessas de Deus. Você já sonhou? Já teve sonho? Você lembra quando você está dormindo ali e de repente você está naquele sonho maravilhoso, aquele sonho gostoso, você está num ambiente que você sempre sonhou, naquela viagem ou com alguma coisa tão boa assim, e de repente quando você acorda, você se dá por conta que você estava dormindo e sonhando e logo você quer voltar para aquele sonho. É tão gostoso, Mas você também lembra nos seus pesadelos? Todos nós já tivemos pesadelos. Quando você está caindo, que você trava-se na cama, ou quando você está correndo de alguém nos seus sonhos, em algum pesadelo, e você tenta correr, parece que o seu corpo está pesado, ele está travado, e quando você acorda, você percebe que você estava no sonho, graças a Deus que isso era um sonho. Não é diferente aqui do povo de Israel. O salmista ele fala: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Era impossível esse povo sair do cativeiro sem que houvesse uma mão sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Aqui precisava acontecer um milagre. O Salmo ele retrata desse milagre, dessa maravilha, da ação de Deus sobre a vida de Israel, mesmo um povo rebelde, um povo pecador, um povo que idolatrava. E o texto ele fala que foi uma intervenção de uma forma tão extraordinária que eles ficaram como quem sonha. Os sonhos bons a gente sempre quer. E Deus está falando que isso aqui é possível. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que ele age no presente também aqui na história de Israel. É um Deus que restaurou a história de Israel. É um Deus que lá no passado, ele fez isso uma vez, fez isso duas vezes, e ele mostra que está fazendo isso novamente, tirando o seu povo dos grilhões da escravidão e restaurando o seu povo novamente a uma terra para mudar a sorte deles. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no Salmo 126, em primeiro lugar, que a intervenção de Deus é maior do que a sua expectativa. Presta atenção no versículo 1, que eu já li e eu gostaria de ler novamente. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem
sonha. Primeira coisa, a intervenção de Deus é maior do que as suas expectativas. O povo tinha uma expectativa extremamente frustrada pelo seu passado, pela sua desobediência. E aqui há uma intervenção de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma libertadora. É um povo que havia perdido a sua pátria, um povo que tinha perdido a sua dignidade, um povo que tinha perdido o templo onde que adorava a Deus. Muitas famílias foram separadas, já não tinha mais lugar para poder cultuar ou fazer aquelas festas tão alegres que eles faziam antes. Havia terminado tudo. Tudo aquilo que gera esperança já não tinha mais. A única coisa que tinha esperança é no sonho. Sonhar e um dia poder habitar aquela terra que Deus havia prometido para eles. Mas quando eles olhavam para trás, eles viam que era impossível, porque eles estavam debaixo de uma nação poderosa, de um reino poderoso, com um exército bem equipado. E o que eles tinham? Nada. E aqui Deus restaura a confiança deste povo através desse sonho. Por isso que a primeira coisa que a palavra de Deus ela nos ensina, e que o Salmo ele fala, e que é muito gostoso a gente sentir isso, crer nisso, é que a intervenção de Deus é maior do que as nossas expectativas. Eu quero falar que a expectativa que você tem, do sonho que você tem, se foi frustrado, se alguém falou algo que desagrada você, ou que falou que não tem como, que você não consegue ser alguém, eu quero falar para você que em Cristo Jesus todas as coisas podem ser transformadas. E que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. Por isso que Deus ele vai intervir na história de Israel. E se ele interviu aqui, ele pode fazer a mesma coisa na sua vida, se já não fez. Então, a primeira coisa, quando o Senhor trouxe os cativos de volta, ficamos como quem sonha. É maravilhoso quando Deus faz algo extraordinário. Quando ele interviu sobre a nossa vida, mandando Jesus Cristo para morrer para mim e para você. E quando nós entendemos isso, quando nós temos o real significado do que aquilo que foi feito na cruz, nós observamos, nós adoramos a Deus e nós percebemos essa intervenção de Deus, que foi muito maior do que as nossas expectativas. A segunda coisa que o salmista ele nos ensina é que a intervenção de Deus, ela produz uma alegria indivisível. Olha o versículo 2. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Uma alegria indivisível, uma alegria que contagia quem está à sua volta. Existe a alegria divisível e a indivisível. A alegria divisível é quando você está muito bem, você está caminhando muito bem e você tem várias pessoas na sua volta que invejam você. As pessoas hoje elas têm muita facilidade para poder nos erguer nos momentos de dificuldade, quando nós compartilhamos alguma dor, quando nós compartilhamos algum problema. As pessoas elas são rápidas em nos ajudar a nos tirar do buraco, mas nós temos dificuldade de lidar com o sucesso na vida das pessoas. Quando as pessoas começam a crescer, elas saem do buraco, elas começam a crescer e elas começam a melhorar. E talvez até um patamar um pouco melhor, isso gera às vezes inveja em nosso coração. Isso acaba trazendo uma alegria divisível, porque é uma alegria para um, mas tristeza para outro. Eu quero dar um exemplo para você. Quando você pega o seu telefone, você liga para alguém e ali você compartilha das suas dores. A pessoa está apta ou até em prontidão para poder te ajudar, te aconselhar e falar bem. Mas quando você pega o telefone ou quando você recebe uma ligação de alguém perguntando para você, meu irmão, como você está? Há tanto tempo que a gente não conversa. E quando você pega o telefone, você fala assim, meu irmão, minha vida nunca teve tão boa, meu casamento nunca teve no auge, os meus filhos estão bem, estão estudando, a Joãozinho agora acabou de passar na faculdade, o outro está bem fazendo curso de inglês, nós compramos uma casa nova, não foi financiada, foi à vista, trocamos o carro também, o meu marido foi promovido, e você, como está? A pessoa ela fica travada. A gente não está acostumado a receber esse tipo de notícia. Isso às vezes pode nos constranger. E a gente fala, que bênção, irmão. Que Deus abençoe sua vida. Mas às vezes o coração fica, poxa, ela está tão bem e eu estou tão ruim. A alegria, ela pode ser divisível. Ela pode dividir muitas coisas se a gente não tiver Jesus no coração.
Agora o texto fala aqui que a intervenção de Deus ela produz uma alegria indivisível, que não somente contagiou o povo de Israel, mas contagiou os outros que estavam ao seu redor. Olha aqui. Então na sua boca encheu de riso e nossa língua de cântico de alegria. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. As nações estavam contagiosas, elas estavam alegres por ver a intervenção de Deus de uma forma sobrenatural sobre o povo de Israel. O livramento do cativeiro trouxe ao povo uma alegria indivisível. O texto fala que a boca deles se encheu de riso, os lábios de cântico de júbilo. O povo foi para o cativeiro porque abandonou a Deus, mas o povo saiu do cativeiro porque voltou-se para o Senhor. Então, quando a gente percebe abandonar a Deus, ela produz em nós, ela traz em nós uma escravidão. Mas Deus, ele está sempre apto a nos restaurar. O pecado, meu irmão, ele escraviza, mas a graça de Deus, ela nos liberta. O pecado, ele produz dor, ele produz tristeza. A comunhão com a alegria é indivisível, ela traz essa alegria em Deus, que Deus nos mostra aqui. Ela contagia as pessoas. A terceira coisa que o texto nos mostra, o Salmo 126, é que a intervenção de Deus produz um impacto nos outros e torna um poderoso testemunho entre as nações. Olha o ponto B do versículo 2. Não somente a boca deles encheram de riso e de cântico de alegria, mas se dizia também entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Ou seja, quando o povo de Deus tropeça e cai, isso se transforma em pedra de tropeço, não somente para eles, mas também para aqueles que estão à sua volta, os pagãos. As pessoas veem, você como um cristão, quando você vive no pecado e se diz crente, as pessoas na sua volta não veem credibilidade em você. E elas começam também a não ver credibilidade no Evangelho, porque elas creem ou acreditam que o Evangelho transforma, que o Evangelho muda, que o Evangelho faz com que você deixe de ser mentiroso e comece a falar a verdade. E aí você começa a viver na mentira. Isso não gera credibilidade, isso se torna uma pedra de tropeço na vida das pessoas. E o texto fala que a intervenção de Deus aqui, ela produz não somente uma alegria indivisível, mas ela produz um impacto nas outras pessoas ao ponto de transformar nações. Tamanha foi a intervenção de Deus aqui que impactou as outras nações. Se você é cristão, se você diz ser crente, se Deus ele já interviu na sua vida, meu irmão, você precisa produzir diferença na vida das pessoas. O Evangelho na sua vida, ele precisa impactar a sua casa primeiramente, os seus filhos, o seu marido, ele precisa impactar a sua vizinhança. Ele precisa impactar também a sua igreja, o ministério que você exerce. Se você também não exerce no ministério, faça isso. Isso mostra o impacto daquilo que Cristo fez na sua vida. Então a intervenção de Deus, ela produz um impacto tão grande que ela vai contagiar você e as pessoas que vão estar à sua volta. Isso se torna um grande poder na propagação do Evangelho, na mensagem do Evangelho. Outra coisa interessante que o salmista ele vai nos mostrar e que nós podemos trazer como aplicação para a nossa vida. Em quarto lugar, nós observamos também aqui no verso 3, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. A intervenção de Deus, ela gera um reconhecimento sincero. Nada do que acontece sem a mão poderosa de Deus. E nós precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre a nossa vida. Que tudo o que acontece é sobre a misericórdia e sobre o poder de Deus. E o versículo 3 diz, sim, o Senhor fez grandes coisas. Há um reconhecimento por parte do povo de Israel, que eles não tinham condições de saírem da escravidão, de deixarem de ser escravos. Precisava de uma intervenção e eles entenderam que isso foi de Deus. E eles reconheceram isso entre eles publicamente, porque até as outras nações reconheceram isso. Então a intervenção de Deus, ela gera reconhecimento sincero.
Nós precisamos reconhecer que a misericórdia de Deus ela se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Se você está me ouvindo, se você está me vendo, esse estudo é porque a misericórdia de Deus ela veio sobre a sua vida mais um domingo. Reconheça a Deus, reconheça que Deus ele está intervindo na sua vida em várias áreas. E o texto continua: Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renova as correntes no Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com cântico de júbilo. Não quer dizer que o fato de Deus intervir que a caminhada também vai ser fácil. Nós vamos encontrar alguns obstáculos. Não vai ser muito fácil. Nós precisamos caminhar. E o texto vai falar aqui que havia choro, havia dificuldade por aquilo que eles estavam passando. E ao usar o exemplo de renovar, restaurar os nossos cativos, assim como renova as correntes do Negueb. Depois você procura no YouTube o que é uma correntes no Negueb. É um lugar seco, um lugar morto, um lugar árido e que de repente, de uma hora para outra, desce aquele rio de água. E aí tudo aquilo que é seco, depois que a água vem, que ela passa, aquilo começa a florescer e ela gera vida. Isso acontece muito em Israel. É algo bastante típico das regiões montanhosas lá em Israel, quando as geleiras elas derretem e ali a água ela vem descendo entre as montanhas e ela começa a passar por regiões que há muito tempo não recebia água. Por isso que o texto, eles conheciam muito bem isso, eles conheciam muito bem a região e eles fazem essa comparação. Senhor, restaura os nossos cativos, como renova as correntes do Negueb. É falar, Deus, dá vida onde está morto. Somente a intervenção do Senhor é capaz de fazer isso. Derramar água, trazer restauração. Mas para que isso aconteça, o versículo 5 fala, os que semeiam com lágrimas colherão com cântico de júbilo. Há um esforço. A gente não pode ficar no comodismo. Aqui há um esforço por parte do povo de Israel em reconhecer a Deus. Tiveram que voltar o seu coração novamente para Deus. Volta o teu coração para o Senhor. Trabalha para Deus. Está difícil, meu irmão? Continua. O Senhor vai te recompensar. Se não está fácil para ninguém, continua acreditando em Deus. Porque o texto fala que ele interviu aqui na história de Israel. E ele pode fazer isso na sua vida, em qualquer área da sua vida. E aqui o texto ele fala, semear com lágrimas não é fácil. Enquanto a gente está semeando, é como um agricultor. Ele está ali, e o texto fala no versículo 6, aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. É como um agricultor, que a chuva não chega há bastante tempo, mas ele precisa daquela agricultura, ele precisa daquele plantio. E a terra seca ele está plantando, ele está furando a terra e ele vai depositando ali a semente. Aquela semente, se não vier a chuva, aquela semente ela vai secar e ela vai morrer. E ele vai ter que fazer isso ano que vem, mas ele também não pode esperar. Ele precisa fazer porque a chuva pode chegar a qualquer hora. E às vezes já é um tempo de seca há muito tempo. E ali, enquanto ele está cavando, ele está jogando a semente, ele está chorando, ele está falando para Deus. É como se ele falasse, Deus, eu só tenho essa semente. Se não chover agora, eu não tenho mais nada. Mas você chora, você caminha, você trabalha, mas confiando em Deus. E o texto fala, aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Deus pode intervir na sua vida, em todas as áreas. Deus pode dar vida onde não tem. As suas lágrimas, elas não são em vão em Jesus Cristo, confiando em Deus. Continue confiando em Deus nesse período de pandemia. Confie em Deus. E muito mais do que isso, eu quero convidar você também a participar do nosso culto hoje, às 18 horas. Teremos o nosso culto com a celebração da ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor como se fosse lágrimas, nós estamos plantando e chorando, porque nós acreditamos que o Rei vai voltar. E que tudo isso aqui que nós vivemos um dia vai melhorar em Cristo Jesus. Então, venha participar da ceia esse domingo às 18 horas. Você que está semeando e chorando, mas você tem esperança em Deus. E a ceia nada mais é do que essa certeza que nós esperamos em Cristo Jesus da nossa salvação e que Ele vai retornar.
Que Deus te abençoe com essa palavra.